Amém. Graças ao Senhor por mais um entremesclar entre as igrejas da região, né? Região Oeste de São Paulo, junto com a região Sul, né? A região de Regis Bittencourt. E nós estamos aqui, é uma vez por mês? Ou? Sim, sempre uma vez por mês, a gente já junta aqui. E gostaria que os irmãos encorajassem outros, né, a participarem, porque essa palavra é importante, como se fosse uma recarga de bateria, né, onde é dado encargo como uma direção, uma meta para a gente prosseguir, perseguir, não é? E também é uma palavra de encorajamento, não é? De motivação, né? Então, por favor, deem valor a esse tipo de reunião. Valorizem, né? Porque o Senhor fala conosco e realmente é justamente o que as igrejas precisam. Precisam de crescer em vida e aumento de número, né? Para a gente ter resultado, ter fruto diante do Senhor. Que o falar do Senhor seja algo responsável, né? E responsivo, porque nós podemos responder ao falar do Senhor. E essa manhã nós temos encargo de falar sobre o Evangelho. Mas antes, seguindo a palavra do irmão Pedro, ele falou que precisamos arrumar a nossa casa. Lembram-se disso? Mas para arrumar a nossa casa, primeiramente tem que arrumar nós mesmos, né? Nosso interior. Nosso problema está no nosso interior. Problema, atualmente, não é problema com o nosso corpo, não é problema com o nosso espírito, é problema com a nossa alma. Vamos ser direto mesmo, né? Não ficar dando volta, é nossa alma mesmo, né? E a nossa alma tem causado tantos problemas para a vida da igreja, para a vontade de Deus, né? Então, o irmão Pedro foi muito feliz em falar que precisamos primeiro arrumar a casa, a nossa casa. Quando ele fala nossa casa, não é a vida da igreja que estamos participando, é eu, primeiramente, preciso arrumar meu interior. Ó Senhor Jesus. Aí ele começou mostrando para nós, o falar do Senhor é muito rico, é muito denso, e ele não conseguiu terminar Filipenses até a Conferência de São Paulo, e terminou assim meio rápido, né? Não sei se vocês perceberam, mas mesmo assim, cavocando, entrando na palavra, a gente acha muitas pepitas de ouro. Então, irmãos, nós precisamos ter esse costume, esse hábito, não falar assim, isso eu já ouvi, de novo falar isso aí. Irmãos, mas está escondido aí muita preciosidade. Se a gente não rumina, essas preciosidades vão embora, vão ser levadas pela água, né? E vai embora, vai para o rio, e vai para o esgoto, vai embora. Então, nós queremos reter essas riquezas. Por isso a importância de ruminar sempre a palavra do Senhor. Só quero revisar um pouco o finalzinho que ele falou, na Conferência de São Paulo, também nas outras conferências regionais, e eu julgo muito importante. Ele falou assim que Filipenses capítulo 3, versículo 8, em versículo 7, Paulo fala assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Amém? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia. Mas esse homem aqui, rapaz, você não conhece o seu passado, e que está escrito aqui, a partir do versículo 3, ele fala assim, porque nós é que somos a circuncisão, amém? Nós somos a verdadeira circuncisão. Quem fez a circuncisão perfeita em nós foi Cristo Jesus na cruz. Então, aqueles que se julgam orgulhosos por ter circuncidado na carne, não vale nada. Nós é que somos da circuncisão.
Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Aleluia. E ele continua, 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a apresentar razões. Por que ele podia confiar na carne? Fala assim, ó, as razões são: circuncidado ao 8º dia. Perfeito. Isso é de acordo com a lei de Deus. Deus falou, quando nasce o bebê, no 8º dia já circuncida. Então ele foi circuncidado ao 8º dia. Perfeito. Da linhagem de Israel. Muito bom. Não é mesclado, ele não é de raça, não é mestiço, ele é puro mesmo. Raça pura, puro sangue. Da tribo de Benjamim. E ainda enfatizou hebreus de hebreus. Puxa, que cara, hein? E depois, quanto à lei, fariseu. Era extremista quanto à lei. Na letra mesmo. Mata por causa da letra. Impressionante. E 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Aí ele entregou, né? Ele é perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Bom, se o Paulo não dissesse isso, talvez eu, diria para os irmãos que não há um sequer que cumpriu toda a lei. Nenhum homem sequer. Não é verdade? Não há homem que seja irrepreensível. O único homem que é irrepreensível quanto à lei é o Senhor Jesus. Amém. Mas o Paulo aqui declarou, e quanto à justiça que na lei, irrepreensível. Poxa, não vou duvidar do falar de Paulo, né? Falou, está falado, aqui está escrito. Então quero acreditar que ele é um homem muito zeloso pela lei mesmo. Ele fala que ele é irrepreensível quanto à lei. Mas versículo 7 que nós já lemos, né? Ele, quando foi comparar todas as coisas do judaísmo que ele praticava, ele dava vida, dava sangue, dava tudo, a energia dele para isso, todos os recursos que ele tinha para o judaísmo. Um dia ele encontrou com o Senhor. Caiu por terra, aquela grande luz apareceu na vida dele. Aí mudou completamente a vida dele. Oh, Senhor Jesus. O Senhor apareceu para nós também ou não? Para você? O Senhor apareceu para você também? Te fez cair por terra diante dessa grande luz no caminho. Você não estava nem aí, você estava lá indo por caminho em Damasco para prender aqueles que invocavam o nome do Senhor. Você tinha todo o direito, você estava com a carta de autorização dos principais sacerdotes, você estava pronto para perseguir a igreja. Aí no caminho aparece o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Puxa aí, Paulo, ó. O Senhor deu uma revelação para ele. Essa igreja que você está perseguindo, ou melhor ainda, esses homens e mulheres que você está perseguindo, eles são eles são eu. Porque o Senhor disse, por que me persegues? Ué, Paulo tinha muita razão. Eu não estou perseguindo o Senhor Jesus. Não é verdade? Eu nem conheço ele pessoalmente. Mas ouvi dizer que tinha um tal de Jesus aí que esteve aqui na terra uns tempos atrás. Mas, irmãos, quando você persegue os irmãos, você está perseguindo o próprio Senhor. Você entende isso? Então, aí que Paulo viu a visão do corpo de Cristo. Puxa, nós somos o corpo de Cristo. E somos muitos membros. E somos membros um dos outros nesse corpo. Se eu maltratar um membro, estou ferindo o corpo. Isso é muito sério. Aí ele ficou cego, foi para a casa de Simão e tal, e ali apareceu Ananias para instruí-lo
o que tinha que fazer. O Senhor falou para ele que ele tinha que ser ministro para levar o nome do Senhor, para converter das trevas para a luz, para o que representa o reino de Deus. Então Paulo fala assim: o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E ele ainda reforça o que ele fala: sim, deveras considero tudo como perda. Essa perda aqui, por causa da sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, né, por amor do qual perdi todas as coisas boas do judaísmo. Eu era muito badalado no meio do judaísmo. Os caras falavam muito bem de mim. Era elogio para cá, elogio para lá. E minha alma gosta disso, né? Eu era importante, eu era um líder. Em meio dos meus colegas da mesma idade, eu me avantajava, eu estava na frente deles. Oh, Senhor Jesus, mas tudo isso que levava o Paulo a ter orgulho, a soberba, um dia ele encontrou com o Senhor. Mas Paulo enfatiza aqui, não é o próprio Senhor, ele diz assim, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Quer dizer, o que ganhou ele foi a sublimidade do conhecimento de Cristo. Amém? Amém. Então, essa sublimidade vem através de revelação, através de visão. Graças ao Senhor, o Senhor tem dado revelação para a igreja e não tem parado de dar revelação e não tem parado de reforçar a nossa visão. Amém? A nossa visão é a economia de Deus. Nossa visão aqui na terra é edificar a vida da igreja. Amém. Nós temos visão da igreja. Amém? Amém? E essa visão da igreja nos faz perder todas as coisas. O resto já perdeu o sentido. Aqui Paulo se considera como refúgio. Refúgio que é? Refúgio é excremento, é esterco. Não é verdade? Então mediante essa sublimidade de conhecimento de Cristo, as coisas são nada, é menos que nada, são lixo. Amém? Irmãos, nós precisamos ter este sentimento. Oh, Senhor Jesus, não trocar o Senhor por nada. Não vale a pena. Então, aqui, sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas essa sublimidade do conhecimento de Cristo você tem que se torná-la real. Amém? Porque se você só ficar na revelação, na sublimidade do conhecimento de Cristo, você pode parar também. Ficar lá só vendo, visão, revelação, mas não avança. Certo? Por isso, irmãos, a sublimidade do conhecimento de Cristo não pode ser uma doutrina, tem que ser uma coisa viva para nós. Então, Paulo fala no versículo 10, outro conhecimento, ele disse, para o conhecer. Já acabou de falar no versículo 8, o conhecimento de Cristo Jesus, mas eu preciso conhecer outras coisas? Sim, o primeiro passo do conhecimento é a revelação. Depois, a segunda etapa do conhecer é na prática. Senhor Jesus, quando chega na prática, nós temos problemas. Porque quando está na esfera celestial, puxa, que legal, tal. Mas quando chega no aspecto prático, todos nós não, alguns de nós tropeçam, acham difícil praticar isso. Não é verdade? Sabe por quê? Porque aqui disse, para o conhecer. Conhecer o quê? Que vem do poder da sua ressurreição. Opa! Então, esse conhecimento me traz o poder. Mas não para aí. Você quer poder? Você quer poder da ressurreição? Então, você precisa ter a comunhão do seu sofrimento. Essa não. Isso eu não esperava.
Isso é muito negativo. O que quer? Para ter poder, eu tenho que ter comunhão nos seus sofrimentos. Ainda a terceira frase é pior ainda. Conformando-me com ele na sua morte. Que é isso? Ninguém quer morte. Eu quero vida, vida, vida. Cristo é vida. A igreja, vida da igreja é cheia de vida. Amém. Mas aqui, conformando-me com ele na sua morte. Será que lemos certo? É isso mesmo, irmãos. Para nos arrumar a nossa casa, precisamos tomar esse versículo aqui. O poder da ressurreição só vem quando há morte. A ressurreição só existe quando há morte. Amém? Morte para o nosso eu, morte para o nosso ego. Então, aqui disse, comunhão do seu sofrimento. É você participar dos mesmos sofrimentos que Cristo passou aqui na terra. Amém? E o Hebreus fala que o Filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se ele é nosso mestre, se ele passou por isso, e nós que andamos seguindo os seus passos, vocês acham que nós não vamos passar por isso? Nós temos que passar por isso. Em Mateus, capítulo 16, 24, o Senhor diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. E o Senhor falou aquela palavra em Mateus 24, antes da sua crucificação. Não tinha cruz ainda. E o Senhor já adiantou falando da cruz. O que é isso? Porque o Senhor falou, que nós precisamos negar a nós mesmos. E como? Tomar a cruz. Amém? Amém? Tomar a cruz e seguir o Senhor. Amém. Não há como você seguir o Senhor e não tomar a cruz. Está claro, irmãos? Sim. Não existe atalho. Não existe um jeitinho brasileiro. Não existe. Nós temos que passar pela cruz. Amém. Então, o próprio Senhor, dá para entender que o próprio Senhor, ele levava a cruz diariamente. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui diz, comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aleluia, isso é muito importante. E, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, isso é uma ressurreição extraordinária. Vocês se lembram em João capítulo 11, a história de Lázaro? Acho que não precisam ir lá, todos conhecem a história de Lázaro. E Lázaro morreu, e aí o Senhor ficou lá, tardou, não quis ir nos primeiros dias. Ele esperou 4 dias. Puxa vida, se o Senhor amava tanto Lázaro, como Maria falava, por que o Senhor não foi correndo? Mas o Senhor esperou Lázaro morrer. E 4 dias, um cadáver já está fedendo já. Não é verdade? Já está em decomposição com um grau bastante elevado. Entretanto, irmãos, o Senhor foi 4 dias depois. E a Marta, Maria, todos chorando ali, quando o Senhor chegou, e vieram abraçar o Senhor. E a Marta falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. Mas olha só, conhecimentos como doutrina, muitas vezes nos cega. Ela falou assim, sim, Senhor, eu sei que no último dia vai haver ressurreição dos mortos. Rapaz, isso fez o Senhor tão triste, que o Senhor acabou de falar, eu sou a ressurreição e a vida. Eu que falo com você aqui, na tua cara, face a face. Eu sou. Você está me dizendo que lá no último dia, essa é doutrina do conhecimento. Senhor Jesus. Senhor, é agora a ressurreição.
nesse exato segundo, o Senhor é ressurreição. Então, é para nós experimentarmos dia a dia a ressurreição do Senhor. Graças ao Senhor. Isso é muito bom. Aí, irmão Pedro nos levou para Romanos capítulo 5. Esse é o nosso dia a dia, viu? Ele diz assim, versículo 3, né? Primeiro ele fala assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Deixa eu dar uma paradinha aqui. No versículo 3, no finalzinho, ele fala... versículo 2, tá? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Nós somos salvos pela fé. Amém. E depois da fé segue a graça. Amém. Fomos salvos pela graça. Amém. E a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos da esperança da glória de Deus. Nós só damos louvores ao Senhor, nós só agradecemos ao Senhor quando é coisa muito boa para nós, né? Esperança da glória de Deus. Amém. Aleluia! Amém. Mas o Paulo prossegue no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, quando você experimenta tribulações, por que não dá glória a Deus nesse momento? Isso não dá. Isso é muito negativo. É Deus. Tanto na situação positiva como na situação negativa. Tanto na situação de glória como na situação de tribulação. Nós devemos agradecer ao Senhor pelos problemas que nós passamos no dia a dia, nas coisas que não dão certo, dá glória ao Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Não importa a situação, seja negativa, agradecer ao Senhor. Se é favorável a nós, agradecer ao Senhor. Quando não é favorável a nós, fechamos a boca. Vamos mudar a nossa situação, irmãos? Vamos aprender a gloriar o Senhor até nas tribulações, nas dificuldades, nos problemas do dia a dia. O irmão Pedro deixou claro para nós que essa tribulação não é uma tragédia, uma coisa extraordinária, um acidente de carro, sei lá, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia, nas coisas diárias. Ele tomou um exemplo tão simples, né, viver de um casal. O casal, tanto marido como mulher, vocês já discutiram, já chegaram a gritar um com o outro? Ninguém passou por essa experiência? Aqui no Osasco não tem. Puxa, que bom, hein? Rapaz, não vi nenhum casamento perfeito. Sempre, né? Por mais que... Quando algum casal chega para a gente e fala assim, olha, eu e minha mulher nunca brigamos, você pode desconfiar. É verdade. Ó Senhor Jesus. O problema aqui não é não brigar. Pode brigar à vontade, né? Mas quando chega o momento, você quer continuar com a briga? O Pedro falou assim, nós vamos resolver esse problema. Nós dois, eu e minha esposa, ou esposa ou seu marido, vamos resolver, vamos tratar assim. Primeiro ponto, você tem que fazer isso. Já vem com um monte de lei para cima de mim. Então, quando chega nesse ímpasse, não tem mais saída o seu casamento, sabe o que acontece, irmãos? Alguém tem que morrer. Nessa hora, alguém tem que morrer. Se é você, meu irmão, se é você, irmã, toma iniciativa para morrer. Quer salvar seu casamento? Quer ou não quer? Então aprenda a morrer. Oh, Senhor Jesus. E a cruz de Cristo, o Senhor falou assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Irmãos, já falei outras vezes, a cruz não é para deixar você machucado. A cruz não é para te maltratar.
Fica tranquilo. A cruz é para te matar. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, não fica aí chorando, choramingando e tal. Quando chega numa situação, isso também se aplica muito na vida da igreja. Amém. Quando você está com o irmão, né, que você tem problema com ele, e assim fica, e os dois servem juntos, e fica assim, você não quer nem olhar para a cara dele. E ele também não quer olhar para a sua cara. E quando ando na rua, os dois se encontram, um desvia e vai para outra calçada. Irmãos, o que faz nesse momento? Nós estamos reunindo juntos na igreja, não é? Alguém tem que morrer. Alguém tem que ir lá morrer, tomar a cruz e até lá pedir perdão. Amém? Quem pede perdão é aquele que é mais forte no Senhor, que tem mais vida. Amém? Não, o irmão que me fez, me deu muito, que me causou muitos estragos. A irmã que é isso, aquilo, outro. Mas não importa. Se você tem vida mais crescida, você vai lá e reconcilia com seu irmão. Vai lá e reconcilia com seu irmão. Primeiro, a morte. O efeito da morte tem que, né, estar em nós, né? E essa tribulação produz perseverança. Isso que é a resiliência. O que fez que o irmão Dong, né, a vida dele, tornou ele resiliente. Resiliente é um caráter que não desiste nunca. Ele viu a economia de Deus. Isso é que nós queremos. Vamos perseguir essa meta e não desistir por nada. Se alguém me derrubar, nesse momento eu tenho que me erguer. Amém? E prosseguir. Então, são essas circunstâncias que nos levam, que nos molda a ser resiliente. Se você não tem essa perseverança, qualquer probleminha aí você desiste. Você chuta o pau da barraca, que a gente fala sempre. Ah, vou desistir, vou abandonar, não é isso não é para mim, a vida da igreja é muito difícil. Se todos nós tomássemos essa atitude, cadê a igreja? Senhor Jesus. Então, em tribulação produz perseverança, que é a resiliência. E a resiliência produz experiências. Você foi diante do Senhor. Você aplicou a palavra dele, né, no seu dia a dia, com vida, com espírito. E você ganha experiências com ele, porque você teve comunhão com ele. Chegou o momento que você não tinha caminho, o único caminho é ele. Aí você teve que levantar às 5 horas da manhã e orar de joelho lá na sala. Porque é só ele que pode resolver esse problema. Você não ganhou experiência? Não ganha experiência? Muita experiência. E esta experiência alimenta a esperança que você tem. Em vez de ficar desanimado, né? Igual o Pedro fala muito do hard, né? Hiena hard, né? Ó sol, ó dia, ó calor, ó frio. Reclama de tudo. Senhor Jesus. Não, nós temos que virar isso em esperança. Quanto mais sofremos, mais experiência temos, mais resistentes somos e mais esperança nós temos. Aleluia. Então, isso que... Aí ele falou também, é muito legal que ele falou sobre a geração Y, né? Geração de hoje. É a geração do nem. Nem trabalha, nem estuda. É o nem. É uma geração que quer tudo na mão. E os pais fazem tudo para eles. Ah, tá. Compra smartphone, compra tablet, né? Tablet, compra tudo. Aí ele vai mal na escola, não quer estudar, porque se ele aprendeu isso, todos esses benesses que os pais dão, imagina ele, o desempenho dele na escola. É a mesma coisa, não vai bem, né? E aí tem uma geração que os pais super protegem os filhos, não querem que ele sofra, aí que dá, geração de hoje, não é? E aí... Diz que nessa geração está acontecendo o quê? Muitos
Suicídios. Pelo amor de Deus, que não dá para entender. Tem de tudo, ainda pensa em suicídio. Agora, trazendo essa geração Y para a vida da igreja. Será que nós não somos essa geração Y na vida da igreja? Que quer tudo na mão? Hein? Não quer tomar a cruz, não quer experimentar Cristo, não quer negar a vida da alma, quer tudo na mão. Só quer a bênção. Não quer ser bênção, né? Que bom, Melo. Só quer a bênção, só quer receber a bênção, não quer ser bênção. Não é verdade? Que geração nós estamos criando na vida da igreja? Então, aí tem ele citou o nome de uma psicóloga, disse que essa geração precisa aprender a ouvir não. Irmãos, trazendo para a nossa geração da vida da igreja, precisamos aprender a ouvir não. Nós oramos, Senhor, me abençoa nisso, Senhor, me abençoa no emprego, Senhor, me abençoa na minha família, Senhor, dá-me isso, dá-me aquilo. Quando o Senhor diz não para você, você já desanima, paro de orar. É assim ou não é assim? O Senhor tem que responder minha oração. É assim? Aprenda a ouvir não do Senhor. Isso vai te fortalecer. Amém. Se você quer só sempre sim, sim e amém, amém, você não cresce. É o outro lado da moeda. Amém? Amém. Às vezes o Senhor não atende a nossa oração, porque o Senhor quer que a gente aprenda a ouvir não. Por que tudo tem que ser sim? Não é verdade? E quando nós ouvimos não, aí criamos a resiliência. Senhor Jesus. Amém. Acho que dá para absorver, né, irmãos? Amém. Assimilar, né? Porque não estou falando outras coisas, é a palavra de Deus. Conformando-me com Ele na sua morte. Né? É muito bonito lá em Romanos 8, diz conformados à imagem do seu Filho. Quando a gente fala da imagem do Filho, aleluia, da imagem do seu Filho. Mas para você ser conformados à imagem do Filho de Deus, é sinônimo de ser conformados na sua morte. Aleluia. Aí que vem o poder da ressurreição. As pessoas, quando querem, fazem vigílias, jejum e oração para um evento muito grande, evangelístico, vão lá pregar evangelho e tal. E o Senhor até derrama suas bênçãos ali. Mas isso não é permanente. Esse poder que eles ganham é naquele momento. Depois, vai embora. Aí, quando chega outro momento, eles vão ter que fazer tudo aquilo. Mas que tal ter o poder da ressurreição permanente em você? Amém. A gente vê esse poder na vida do Mundong. Ele é pressionado, massacrado, perseguido, não é? E ainda vai em lugares que outros não iam, certo? E isso foi criando resiliência nele. E essa resiliência transformou em poder da ressurreição. Isso fica nele. Ele não precisa falar muita coisa. Vem aqui, fala uns 10 minutos, 15 minutos, pronto, já clareou o dia. Muitas vezes tivemos experiência com ele. Mas às vezes uma frase, estando com ele, num café da manhã, pronto, clareou o dia para nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então vamos experimentar a morte de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Bom, dito isso, vamos para o que Ezra falou. Começou Romanos, né? E eu fiquei muito impressionado que ele falou desde o capítulo 1, né? Ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Vamos parar já aqui no servo. Ele falou que esse servo, no texto grego, é doulos, que significa escravo. Escravo é pior do que servo, né? E depois, nós podemos ver exemplo de servo em Êxodo 21, né?
Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim. É muito interessante. Aqui no versículo 2. Se comprarem um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Amém? Amém. Então, puxa vida, Deus Deus, ele pensa em tudo, ele cuida de tudo. Se você pegar o irmão que é hebreu, né, para Israel, é irmão, né? Então ele pode servir você apenas 6 anos. No 7º ano você tem que dar forro para ele, ainda de graça. Ele não vai cobrar nada. Senhor Jesus. Então, irmãos, como é gratificante poder ser escravo do Senhor. Amém? E aí ele fala assim, eu vou apressar no 5. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos não quero sair fogo. Então, irmãos, aqui está. Vamos ser escravos ou não? Se você quer ser escravo hoje, diga, eu amo meu Senhor. Eu quero voluntariamente ser escravo do Senhor. Por quê? Porque eu amo meu Senhor. Amém? Senhor Jesus, Êxodo 15. Não, Deuteronômio 15. 16. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Aleluia. E esta casa, meus irmãos, minhas irmãs, é a igreja. Amém. Você está feliz nessa casa? Eu estou muito feliz. Amém? Então, o que tem que fazer? Então, tomarás uma sovela. Sovela é uma ferramenta pontiagudo para furar. E lhe furarás a orelha. Amém? Na porta. Porta de quê? Porta da casa. E será para sempre teu servo. Irmãos, que tal o Senhor furar a nossa orelha? Oh, Senhor Jesus. Ser para sempre servo dele. Ser para sempre escravo dele. Amém, irmãos? E aqui é muito significativo furar a orelha. Orelha a gente usa para ouvir a palavra do Senhor. Quando significa que a orelha furada é uma orelha consagrada, separada, só para ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém? E outras vozes, né? Não entra aqui. Outras palavras não entram aqui. Muito menos palavras de vento frio, né? Essas doutrinas, porque aqui nós temos um sinal. Esse furo aqui que nós temos é um sinal de que nós pertencemos ao Senhor. Em Gálatas 6. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Onde está Cristo? Ele fala assim, da marca. Aqui, no 17, 6:17 de Gálatas. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Amém? Amém? Por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Você foi marcado? Hein? Nós temos que ter marca. Orelha furada é uma marca. E esse sinal do furo, essa marca de Cristo, é algo indelével. Indelével significa
Você pode passar sabão, não sai. Você pode fazer o que você quiser, não sai. Não sai. Está gravado, inscrito, esculpido. Não sai mais. Você é para sempre do Senhor. Amém. E o Senhor foi no supermercado, né? É como a gente vai no supermercado, escolhe aqui cheio de prateleira, esse daqui é meu. Eu coloco no carrinho. Quando à medida que você coloca no carrinho os produtos, esses produtos te pertencem agora. Mas não esqueça de pagar lá no caixa primeiro, né? Senhor Jesus. E o Senhor Jesus também. Ele, então, escolheu você, escolheu ela, escolheu ele, escolheu todos nós aqui e colocou no seu carrinho. Agora nós somos dele. Senhor Jesus, né? Então, irmãos, lembre-se que você tem marca. Você talvez não vê, essa marca é invisível. Os homens não vê, mas sentem. E essa marca, Senhor vê. Sabe quem outro vê? Principados e potestades veem. Amém? Então eu tenho orado muito esse dia, eu e Maria, por causa da nossa filha, Sofia, que passou na universidade lá de Araraquara, e foi para lá, está lá morando com uma pessoa que é do mundo, que não é do Senhor para repartir o mesmo kitnet, né? Então, eu fico preocupado, o que será que vai acontecer com ela, estando sozinha lá, sem os pais estando junto, né? Mas aí quando vi isso, falei assim, eu estou tranquilo. Amém. Porque ela tem marca do Senhor. E ela falou assim, é verdade, pai, que quando eu chego para as pessoas geralmente falam besteira, falam palavrão, mas quando eu chego, elas param. É interessante isso, né? Isso é marca do Senhor. Amém. Aleluia. Você está feliz? Amém. Você está marcado? Amém. Vamos prosseguir. Romanos. Ao Senhor Jesus. Amém. Depois de escravo, chamado. Irmãos, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E nos chamou no tempo. Amém? Imagina o Senhor, né? Chamou cada um de nós e nós fomos chamados para ser enviado. Fomos chamados para ser enviados. Apóstolo significa enviados. Vamos ver Gálatas. Gálatas 1, 11. Façam-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha só o versículo 15. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Aleluia. Nós estamos aqui então separado por Deus e chamado pela sua graça. Amém, irmãos? Amém. Fomos separados. E o Paulo diz separado para quê? Paulo diz assim, Romanos 1,
separado para o Evangelho de Deus. Não há necessidade de dizer que o que nós estamos fazendo aqui, né? Fomos chamados, e antes de ser chamados, fomos separados. Meus irmãos, o Senhor escolheu a gente antes da fundação do mundo e nos separou no ventre da minha mãe, da nossa mãe, já nos separou, nos santificou. E quando nós nascemos, em determinado momento, Ele nos chamou. Para quê? Para a gente viver uma vida cristã boa, para ser elogiado pelos homens. Ó, aquele cara é crente, viu? Aquele lá, eu aposto nele. Não, separado para um propósito, para o Evangelho de Deus. Ó Senhor Jesus. E quanto ao Evangelho de Deus, né? É pregar o Filho dele. O Filho de Deus é o próprio Evangelho. É um Evangelho vivo. E o Senhor Jesus próprio, quando Ele estava na terra, Ele fazia isso, tá? Então, ele aqui diz assim, vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 18. É bom a gente ler esse versículo juntos. Lucas 4, 18 e 19 também. Vamos lá? Acharam ou não? Dá um tempinho aí. Lucas 4, 18. Amém? Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Este ano é o ano de avanço do Evangelho. E este ano é o ano aceitável do Senhor. Na verdade, irmãos, não existe ano demarcado. Este ano é o ano aceitável. Todos os anos são anos aceitáveis diante do Senhor. Paulo fala assim, prega, insta, quer seja oportuno, quer não. A gente sempre procura uma oportunidade, né? Mas o Paulo disse, não, mesmo que não tenha oportunidade, prega, insta. Ó Senhor Jesus. Espírito do Senhor está sobre mim. Amém. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Esses pobres aqui têm dois sentidos. O primeiro é pobre no espírito. Eles estão vazios no espírito. Precisam encher com Deus triuno. E outro pobre é pobre de falta de recurso material. Mas tanto um como o outro devemos pregar o evangelho. Tem muitos ricos, milionários, mas são pobres, que dá dó. Ô Senhor Jesus, precisa evangelizar. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Tantos estão capturados, vivendo no império das trevas. E eu queria dizer o que é redenção. A redenção é algo que pertence a você. Você comprou um carro bonitinho, não é? Um Cronos, né? Que está sendo lançado, Cronos do Fiat, vermelhinho. Você comprou ele. Você pagou o preço, fez poupança, não sei, de 10 anos, e aí conseguiu comprar um carrinho. Ainda há prestação, só deu uma entrada. Ainda tem prestação para pagar. Aí um dia, rapaz, você estaciona no carro, alguém, o ladrão de carro, foi lá e pegou esse carro. E agora? Puxa vida, esse carro é meu, mas agora está sumido, não sei onde está. Aí você vai lá no morro, alguém disse para você, vai lá no morro. Lá no morro, né, da favela, você vai encontrar, talvez encontre lá. Então você vai lá, rapaz, alguém te diz,
Seu carro está lá, eu vi seu carro lá. E você vai lá, arrisca a sua vida, sobe aquele morro ali e vê se o carro está lá na garagem do homem. Ai, 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 ai. E agora? Tem que falar com o homem, né? Vai lá, você vai toda, né? Com toda boa vontade, chega para o camarada e diz, olha, alguém roubou meu carro, esse carro é meu, olha o documento aqui, olha o número do chassi e tal, é meu. Você devolve para mim, por favor. Ele falou assim, não, esse carro é meu. Você quer ele de volta? Me paga. Ô Senhor Jesus. É isso que a redenção de Cristo fez com a gente. Nós fomos separados desde o ventre da mãe, mas o maligno foi lá e nos arrebatou e nos levou para o império das trevas dele. Aí ficamos nele lá muitos anos. Aí um dia o Senhor pregou o evangelho para nós. Amém. Aleluia. Aí transferiu a gente do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas Ele pagou alto preço. Ele que pagou para nos reaver novamente. Nós éramos dele, nos fomos perdidos, agora Ele quer nos reaver, Ele teve que pagar um preço. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Tem tantos cegos espiritualmente falando. Muitos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. Não precisa nem falar, né? O mundo todo está numa opressão. Não sabe o que fazer. E nós, irmãos, nós temos, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso, quando o Senhor estava vivo, Ele praticava essas coisas. E depois, no capítulo 40, Lucas 4, versículo 43. Lucas 4, versículo 43. Ele diz assim, Ele, porém, lhes disse, quem? O Senhor Jesus disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Amém. Também as outras cidades. Amém. Pois para isso é que fui enviado. Toda a igreja. Para isso é que fui enviado. Amém. Tem uma dúvida? Que você é um enviado? Hein? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Irmãos, hoje também é necessário. Sim. É necessário anunciar o evangelho do reino de Deus. Também as outras cidades. Nós estamos aqui representados. Osasco, Carapicuíba, Jandira, está aqui não? Barueri, Cotia, não é? Taboão da Serra, Embu das Artes. O que mais? Rondonópolis, tem uma irmã de Rondonópolis aqui. Aleluia! Hã? Itaquaquecetuba. Uberaba é longe. Uberaba é longe. Amém. Mas vamos incluir aqui, né? Uberaba. Mas aqui ele fala assim, ó. Também as outras cidades. As outras cidades. Não é só esses que mencionamos, nem os irmãos que estão aqui representados. Tem outras cidades. Em todo o Brasil tem quase 5 mil cidades. Olha, mais? Puxa vida. Senhor Jesus, então o Senhor nos deu esse encargo. Como é que você sabe que o Senhor nos deu esse encargo? Então vamos para Mateus 28, né? Senhor Jesus. Senhor é bom, amém. Mateus 28 é muito interessante, rapaz. 18 fala assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você está com medo de sair evangelizar? O Senhor fala para você pessoalmente,
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Joãozinho aqui está vibrando. Então eu estou me lembrando do PAC. Qualquer lugar que o PAC vai, a autoridade do Senhor segue eles. Amém. Não tenha medo. Amém. Amém? Apenas cumpre a palavra do Senhor. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas não termina aqui. Essa é a primeira parte do Evangelho de Deus, Evangelho da graça. Mas a segunda parte está no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém? E a última frase. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É interessante que o Senhor fala que estaria conosco, mas o Senhor está conosco, né? A presença dele está em nós. Nós temos o Espírito mesclado com dele. Então, ele não sai mais de nós. Se a gente quer ir para balada, ele vai com a gente. Olha só como que ele sofre, né? E a gente vai para o cinema, no shopping, né? Não sabe que nós estamos levando o Senhor Jesus para assistir filme no cinema. Senhor Jesus, você não sabe disso, né? Mas o Senhor está com você, em qualquer lugar. Isso é uma presença normal, tá? Mas eu quero mostrar para vocês a presença extraordinária do Senhor. Isso só acontece quando saímos para pegar o Evangelho. É impressionante. Ele fala assim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estão convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é um grande consolo para quem sai para pregar o Evangelho. A presença especial do Senhor é conosco. Quando você está no Espírito, quando você atende o chamado do Senhor, você sai no Espírito, invocando o nome do Senhor, prega o Evangelho, né? Você obedece a palavra do Senhor. Quando você prega o Evangelho, quando você volta, irmão, você vem cheio de alegria. Amém. Que é isso? Eu pergunto, o que é isso? Mas você foi lá, pregou o Evangelho, ainda timidamente, mas você chegou cheio de alegria. Isso é presença do Senhor. Amém. Presença muito especial. Ó Senhor Jesus, quando você vai bater nas portas, você bate 100 portas, é tudo não. Você vai ficar triste? Quando você acaba de bater as portas, volta, você se enche de alegria. Mas as portas são fechadas. Mas você saiu com o Senhor. Amém. O Senhor te presenteia com essa presença especial. Amém? Amém? Estão encorajados para sair? Amém. Ide! Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Aí, irmãos, de maneira prática, vamos conversar um pouquinho aqui hoje, né? De maneira prática, cada um de nós, já que não podemos ser como o PAC, né, dia inteiro fora, tal, levando a palavra do Senhor, tal, que tal a gente, no ambiente que a gente está, na esfera que pode ser do trabalho, da escola, não é? Você trabalha no hospital, qualquer lugar, ou dona de casa, né? Você pode também pregar o Evangelho. Use um instrumento que é a literatura. Amém? Talvez você não seja como o PAC de vender livros, então, pelo menos, faça isso com Jave. Amém? Jave é um instrumento que o Senhor deu para nós para abrir a porta ao Evangelho. Não importa o efeito desse jornal, não importa, mas é uma semente. Quando você
entrega na mão da pessoa, queira ela ler ou não ler, você ora previamente, Senhor, esse jornal tem que fazer efeito. Amém. Pode ser não ela, mas pode cair na mão do outro. Uma vez o jornal caiu na mão de um feirante, vendedor de peixe. Ele pegou o nosso jornal e embrulhou peixe nele. E aí a pessoa comprou esse peixe, levou para casa e ao tirar viu o jornal. Aí leu e foi salvo. O alcance de jornal depende de nós. Uma vez Joãozinho, lá do Ceará, de Fortaleza, ele foi para a Amazônia, lá onde Judas perdeu a bota. Ali ele viu um indígena com o jornal Árvore da Vida. Como é que foi parar lá? Não me pergunte, não sei como. Amém, irmãos? Olha só o alcance quando você dá um jornal. Eu quero mais ainda encorajar os irmãos, lendo esse livro aqui, Daniel, O Destino do Governo Humano, né? Que fala muito da escatologia, do que vai acontecer, mencionando muito a vinda do Senhor. Isso é muito bom. Então, sexta-feira, na casa de um irmão, no grupo familiar, nós lemos esse livro, né? No capítulo 11, no capítulo 10, né? Capítulo 10. Eu vou contar a história para os irmãos, para ser mais rápido. Capítulo 10 fala que em Daniel, capítulo 8, ele menciona 2 animais, um carneiro e um bode. Esse carneiro tinha 2 chifres. Então, profeticamente, esses 2 chifres, esse carneiro é o Medo-Persa. Amém? É a nação Medo-Persa. São formados por dois países, que é Média e Pérsia, mas se juntaram para formar um, que é o Império Medo-Persa. E esse carneiro aqui saiu com 2 chifres, justamente que representa esse Império Medo-Persa, né? Pérsia e a Média, ok? Aí depois subiu um bode, e esse bode tinha um chifre só. E esse bode de um chifre derrotou carneiro de 2 chifres. Então significa que esse bode é o Alexandre o Grande, da Grécia, da Macedônia. Ele então, na história, diz que ele devastou todos os reinos e ele derrotou grande império Medo-Persa. Vocês lembram, né, do Medo-Persa? O rei Ciro, o rei Artaxerxes, rei Dario, que tem muito a ver com a história do povo de Israel, no Velho Testamento. Então, aqui, e esse Alexandre estava disposto a dominar Jerusalém. E quando os irmãos de Jerusalém, os israelitas de Jerusalém, quando ouviu essa notícia de que Alexandre está vindo, todo mundo ficou com medo, porque eles muitos anos antes, tiveram a experiência com o Nabucodonosor, lembra? Do Império da Babilônia. E mataram todos, homens, mulheres, crianças, e queimaram todo o templo, levou todo o tesouro da casa de Deus cativo para a Babilônia, e as pessoas que sobraram levaram também cativo para a Babilônia. Então, o povo de Israel estava com medo que o Alexandre fizesse a mesma coisa. E ouviram dizer que Alexandre estava aproximando já estava no Tiro, Sidom e Tiro. Aí o que faz, irmãos? Aí eles então convocaram todo o povo, o sumo sacerdote daquela época, juntou todo o povo para orar. E o povo começou a orar. Aleluia. Começaram a orar. Aí o sumo sacerdote estava vestido de azul. Aí quando Alexandre estava aproximando de Jerusalém com o seu exército, aí o sumo sacerdote saiu com todos os sacerdotes e mais o povo até se encontrar no meio caminho o
Alexandre. Aí quando Alexandre viu aquele sumo sacerdote, estranhamente, Alexandre se ajoelhou e se curvou diante do sumo sacerdote. E aí os seus generais perguntaram: o que é isso que você está fazendo, rapaz? É para dominar essa cidade, você se curva diante dele? Ele falou assim: é que lá na Macedônia eu tive um sonho e eu vi este homem exatamente no meu sonho. Ô Senhor Jesus. E depois, irmãos, mais interessante ainda, o sumo sacerdote mostraram para eles o livro de Daniel, que ele era bode, e ele se identificou com esse bode. Ele gostou tanto. Puxa, há 200 anos atrás, alguém já escreveu a meu respeito. E por causa do livro que ele leu, né, salvou o povo de Israel. Impressionante o efeito da literatura. Não despreze os pequenos sementes aqui, Jave. Amém? E outra coisa, isso aconteceu em... esse livro foi falado, é uma série de conferências em 1991. Em 1989, irmão Dong, então, teve esse sentimento do Espírito de a gente fazer o jornal Árvore da Vida e espalhar esse jornal para todos. No mesmo ano, que antes vocês, não sei se alguém, muita gente acho que nasceu depois, né? Mas mesmo assim tem os quarentões, cinquentões aqui, que lembra que em 1989, no mesmo ano, o muro de Berlim foi derrubado. Antes era União Soviética. E todo mundo falava que era cortina de ferro. Era comunismo puro. E comunismo, ele é contra Deus. Comunismo, em seu princípio, é ateu. Por isso, não vá atrás de comunismo. É contra Deus. Socialismo também. Eles é que Deus é Deus. Então, irmãos, por esse princípio, né, de repente, essa muralha cortina de ferro, caiu em um dia. Sabe por quê? Esse é o efeito da literatura que penetrou há anos a fio dentro da União Soviética. Então, a literatura que leva ideais democráticos, leva liberdade de expressão, liberdade individuais, entrou ali. E parece que não aconteceu nada, né? Mas um dia derrubou essa muralha de cortina de ferro e também o muro de Berlim. E hoje não tem mais União Soviética. Hoje são países independentes. A União Soviética só ficou com a Rússia e tem muitos países independentes. Ucrânia é um país, outro. Qual que você fale virar um país? Por causa do poder da literatura. E nós também podemos espalhar livros, espalhar literatura, espalhar jornal e deixa quieto ali. Um dia vai ser um boom. Amém? Então a gente fala assim: mas nós somos poucos, como é que o senhor vai vir? Não interessa, vamos fazer a nossa parte. Mas muito mais agora que estão vendo essa visão da proximidade da vinda do Senhor, de acontecer as coisas, vamos distribuir literatura. Amém. Seja jornal, seja livretes, seja livros. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer isso. Porque para a vinda do Senhor, isso é muito importante. Amém. Não é verdade? Sim. Senhor Jesus. Amém. Então, não podemos parar. Amém. Nós temos que sempre ir à frente e usar esse instrumento do Senhor. Amém? Amém? Que horas são, hein? 10 para meio. Então tá bom. Vamos, pode ir. Vamos fazer pequenos grupos, vamos combinar um pouco. Amém? Jesus, o Senhor.